projeto Adapta, ele é um projeto que trata do gerenciamento do risco climático em recursos hídricos, desenvolvendo respostas adaptativas à seca. Submetido a um edital do CNPq junto com a Agência Nacional de Águas. Com esses recursos oriundos então do CNPq e da ANA, a gente começou a desenvolver uma rede de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, pesquisadores da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, técnicos da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, da COGE aqui no Ceará, pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, assim como técnicos da Agência do Vale do Paraíba do Sul. Nós vamos ter o ITT de Colônia, né, na Alemanha, professores da Universidade da Geórgia nos Estados Unidos, da Universidade de Colômbia em Nova York. Então se formou aí uma rede de pesquisadores brasileiros e de outros países. Com diferentes perfis profissionais, né? Nós temos meteorologistas, engenheiros, hidrólogos, sociólogos, antropólogos, engenheiros humanistas, né? Que são engenheiros já mais acostumados, né, com as ciências moles, né? Nós temos ciências duras e ciências moles no projeto Adapta. Ele é um projeto estratégico porque ele trabalha com duas bacias com características distintas. Em diferentes zonas climáticas. Uma delas é a bacia do Jaguaribe, e aí também de forma complementar as bacias metropolitanas, e nós vamos ter a bacia do Paraíba do Sul e a transposição da bacia do Paraíba do Sul para a bacia do Guandu. A gente escolheu essas bacias porque elas têm similaridades e têm diferenças, né? O Rio Paraíba do Sul é um rio de domínio federal, o Rio Jaguaribe é um rio de domínio estadual. A bacia do Jaguaribe é compreendida totalmente no estado do Ceará, enquanto que a bacia do Rio Paraíba do Sul ela é uma bacia compartilhada entre 3 estados, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. No caso do Ceará, a gente tem uma convivência grande com a seca, e no caso da bacia do Sudeste, existe uma grande implantação lá de aproveitamentos hidroelétricos. Mas as duas estão associadas a transposições de bacia e tem já uma dinâmica institucional e uma diversidade hidrológica que vai possibilitar uma análise mais completa e mais consubstanciada de diversos contextos de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. Então, como é que se organiza o projeto Adapta? O projeto Adapta se organiza em diversos modos. O primeiro modo é organizar a base de informações existentes nessas duas bacias. A ideia é, avalia-se o impacto da mudança climática na oferta de água, avalia-se o impacto da mudança climática na demanda, faz-se uma projeção de demanda, é feito um cruzamento do futuro, como é que esse futuro vai se comportar em relação à oferta e demanda de água. E em seguida são discutidas as medidas de gestão que são possíveis frente a esse novo futuro. E diante disso são avaliados as vulnerabilidades, são avaliados como o sistema pode ser mais resiliente, como ele pode se adaptar a esse futuro que ainda encontra-se em disputa devido à mudança climática. O segundo modo, de extrema importância, vai tratar da questão da variabilidade e da mudança do clima. Vai tentar identificar os padrões de ocorrência das secas do passado, das secas do presente e das secas do futuro. E para isso, a gente vai começar a utilizar informações paleoclimáticas. Essas informações paleoclimáticas oriundas de observação, né, de alguma proxy e informações paleoclimáticas oriundas de modelo. Então, com isso, a gente vai tentar identificar se esses padrões de variação que aconteceram no século XX aconteceram nos séculos anteriores ao XX e também identificar esses padrões de variação que a gente chama de baixa frequência, aí décadas ou até séculos mais úmidos e mais secos. Então, é isso que nós estamos denominando de secas, inclusive, do passado. Secas do presente são as secas do século XX, onde a gente vai conseguir identificar seu padrão de ocorrência a partir da análise de séries temporais de precipitação, de vazões, de temperatura, das duas áreas de estudo. Então a gente vai ter aí uma base de dados que vai cobrir basicamente o século XX. Sobre essa base de dados, a gente vai identificar padrões de variação utilizando diversas técnicas, como ondeletas, análise de mudança de padrão, como change point analysis, e diversas técnicas estatísticas para que a gente possa reconhecer o padrão de variabilidade e de mudança que aconteceu aí durante o século XX. Além disso, a gente sabe que está ocorrendo um processo de mudança do clima.
Então existem vários indicadores que demonstram a mudança do clima. Essa mudança, ela muda com a configuração de como a água está distribuída no planeta. Você pode ter um aumento da evaporação dos lagos, você pode apreender mais vapor na atmosfera. Se você pode apreender mais vapor na atmosfera, isso pode indicar, por exemplo, que algumas regiões vão ter uma redução na precipitação e outras regiões podem ter aumento no valor precipitado. Esse aumento, como você pode ter mais vapor na atmosfera, pode estar associado a eventos extremos, ou de secas ou de cheias. E uma questão que surge é que se as secas do futuro repetirão as secas do passado. Se o padrão de variação das secas do futuro vão acontecer da mesma forma que aconteceram no passado, e a gente, para analisar essa questão, nós vamos daí utilizar informações oriundas dos modelos de mudança climática, do CEMIP-5. Então toda a suíte de modelos do CEMIP-5 será objeto de análise nossa aqui para identificar então se esses padrões de variação das secas que vão acontecer agora no século XXI, eles vão reproduzir os mesmos padrões que aconteceram no passado. Então com esse segundo módulo de variabilidade e mudança climática, a gente vai tentar identificar exatamente esses padrões de ocorrência das secas. E isso é muito relevante, porque uma coisa é você ter que se adaptar a uma variabilidade do clima onde você tem um ano seco intercalado com um ano úmido. Um ano úmido intercalado de um ano seco. Outra coisa é você ter que adaptar-se a um padrão climático onde você tem uma década úmida e uma década seca. As intervenções do ponto de vista da construção de infraestrutura de recursos hídricos e das estratégias de gestão vão ser diferentes em função desse padrão de variação. Então a gente precisa reconhecer esses padrões de variação e se a gente tem uma tendência de modificação desse padrão no médio e longo prazo. Além da natureza, a gente precisa, para adaptar o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, reconhecer como é que a sociedade se organiza e quais são as possibilidades de organização dessa sociedade para que a gente possa ter sistemas institucionais mais robustos, que consigam lidar melhor com o conflito, consigam reduzir de forma intensa os impactos associados a essa questão da seca. Então, para isso, tem um terceiro módulo. E esse terceiro módulo ele vai tratar exatamente da governança da água, como é que se dá essa questão da governança da água, como é que se tomam decisões nesse setor de recursos hídricos, quais são os limites e as possibilidades que são colocadas hoje pelas políticas de recursos hídricos, tanto estaduais quanto a política de recursos hídricos a nível federal. A água ainda não está na agenda política do Brasil, dos estados, né? Então, eu acho que o principal gargalo hoje é político. Quando eu digo o gargalo é político, é que faz-se necessário maior capacidade e robustez técnica, política, institucional, que depende de escolhas políticas. E a única saída que nós temos para a gestão, em qualquer lugar que nós estivermos, é gestão e governança. E gestão adaptativa, né? Porque nós temos uma série de estressores hoje, antrópicos, que são importantes, e o risco climático de seca é mais um estressor que se sobrepõe aos demais. Então, os problemas são ressaltados em função desse novo estressor que agrava, né, os problemas já pré-existentes. Então, a capacidade de adaptação, articulação, gestão participativa e realmente a capacidade de explicitar os conflitos, de tratá-los, melhorar o uso individual dos usuários e principalmente enxergar o futuro, enxergar a geração futura e a demanda futura é o principal gargalo. Planejamento e gestão, que depende diretamente de políticas públicas. Então, uma das coisas que estamos tentando resolver, ou entender aqui com esse projeto, é como são as éticas das pessoas envolvidas na questão da alocação de água, de criação de regulamentos sobre gestão de água, para ser coisas explícitas. É aí que facilita a conversa, a negociação e o entendimento das outras pessoas. O segundo vertente é de entender mesmo as instituições envolvidas com a gestão da água e da alocação de água. Envolvendo 3 aspectos, que seria a questão da participação social, identificar como ela foi sendo formatada, como ela foi sendo construída ao longo desses anos, né? Que atores participam desse processo, de que forma eles participam, quais são as instâncias de participação e como se dá também a tomada de decisão em conjunto com essa rede de atores sociais.
O outro elemento seria a questão dos instrumentos de gestão, né? Perceber como se dá, como esses instrumentos eles têm sido aplicados, se há diálogo entre eles. E por último, outro elemento desse diagnóstico institucional é a questão da gestão das secas. A gente quer entender como essas instituições funcionam de verdade. Onde é o centro do poder dentro desse leque de atores na questão da gestão de água. E com isso, é uma metodologia quantitativa que nós podemos medir mesmo o nível de centralização de tomador de decisão, onde são os polos mais poderosos em termos de gestão de água. E vamos juntar isso com as informações do futuro esperado, da oferta e demanda. E com base nisso nós podemos oferecer diretrizes mesmo para um gerenciamento de água futuro, que vai ser um gerenciamento eficiente e justo. Então a gente parte agora para um quarto módulo, que é fundamental na questão do gerenciamento de recursos hídricos e é de grande relevância inclusive na questão da seca. Como se dá o processo de alocação de água? Como se dá a divisão da água em um ano de escassez ou em anos regulares. Water allocation is perhaps one of the most difficult problems to solve, because we have to decide who gets water, especially in a situation of water scarcity. That means also, if there is limited resources, who gets less water. Then of course the question is there, if we talk about sectors, about industry, about population, about agriculture, who is getting how much of the water? Então esse processo de alocação de água, ele é um processo que ocorre de duas formas. Uma forma que é em longo prazo, que é por meio do mecanismo de outorga de uso, que é o mecanismo administrativo, e outra forma é a alocação negociada, em que se reúne os usuários de água, a sociedade civil, os técnicos das instituições, dentro do que a gente chama de comitê de bacia. E a gente vem estudando esse processo de forma a buscar melhorias e ajustes na sua estrutura e que a gente possa criar modelos mais eficientes. Também vemos estudando a parte de mecanismos financeiros, como a compensação financeira. A ideia é que os usuários de água que tenham recebido o risco de desabastecimento, eles possam receber uma compensação financeira como forma de balancear as suas perdas. Com isso, a gente está pronto então para os dois últimos módulos do projeto Adapta. Que um módulo, a gente fazer uma avaliação mais de longo prazo. Nessa avaliação de longo prazo, que consubstanciaria num plano de segurança hídrica. The security of supply of water of sufficient quantity and good quality to all economic sectors, not only agriculture and hydropower, but also producing industry to all kinds of also recreational uses, even navigation. On the other hand, it is central for humans to survive, and thus the supply of urban centers and settlements with water is another key issue of water security. Then we have the ecosystems that also require water. We need to supply ecosystems with sufficient water. They have a certain requirement of water availability over the year. So that's, let's say, a third pillar of the concept of water security. And last but not least, we are looking at all these types of security under climate extremes. Então, dentro desse plano, nós fazemos a construção de cenários de alocação de água. Esses cenários olhando para o clima presente e para o clima futuro. No caso do clima futuro, são usados modelos climáticos. A partir desses cenários, nós avaliamos o risco de desabastecimento e as garantias hídricas para as demandas existentes dentro da bacia. Avaliamos também as vulnerabilidades e, a partir de toda essa construção, nós propomos medidas de mitigação. Mas mesmo que a gente consiga elaborar um bom plano de segurança hídrica e implementá-lo, a capacidade financeira de investimento da sociedade, de organização e as incertezas associadas à realidade imporão sempre um risco de acontecer eventuais secas. E nesse sentido é que se desenvolve o último módulo que trata exatamente de nós planejarmos a seca. Para planejarmos a seca, a gente tem que ter aí uma estratégia de identificação dos níveis de seca,
como é que a gente classifica essa questão das secas, como é que a gente faz zoneamento de reservatório para identificar quais são os níveis de garantia de abastecimento que nós vamos ter, quando é que você vai começar algum nível de racionamento, definido a partir do nível de reservatório, dos estoques de água. A gente vai ter que poder utilizar inclusive a informação da previsão climática sazonal como sendo uma informação adicional ao monitoramento. Então, monitoramento mais a previsão podem constituir-se aí um sistema de alerta precoce a essa questão da seca. Esse sistema de alerta precoce pode disparar gatilhos do plano de seca. Esses gatilhos do plano de seca vão definir ações que vão ser desenvolvidas para reduzir o impacto das secas. A lógica, inclusive, do desenvolvimento desses planos de gestão de seca é uma lógica de plano de secas proativo. Qual é a diferença entre um plano de seca proativo e um plano de seca reativo? É que no plano de seca proativo a gente vai realizar medidas desse planejamento de secas, ainda inclusive durante o período mais úmido, para que a gente possa usufruir de todas as oportunidades que são dadas no sentido de mitigar os impactos das secas quando essas secas chegarem. Então essa é basicamente a arquitetura do projeto Adapta. Eu acho que mais do que os resultados em termos de produtos que iremos apresentar para as bacias do Jaguaribe e Paraíba do Sul, o projeto Adapta é, antes de tudo, a construção e a consolidação de uma rede de pesquisa que irá, acredito, continuar para depois do projeto Adapta. Então, eu acho que é uma construção de parcerias e de possibilidades de estudos e novas visões que estamos construindo. Pesquisando aquelas coisas que são realmente coisas problemáticas da sociedade, coisas que precisam realmente de ser resolvido para o bem-estar das populações. Of course, the central aspect of this research project is really to provide a support for decision makers. On the other hand, it also has benefits for our students because we can involve our students, may it be from Germany or from the United States, and of course here from Brazil. We can involve them in ongoing research and they can benefit from participation in this research. E os conteúdos desse projeto ADAPT serão depois divulgados através de publicações em artigos em periódicos, e ao final do projeto também nós devemos documentar o relatório final através de um livro, para que todas as informações obtidas no desenvolvimento desse projeto, toda a base de dados, fique disponível para futuras pesquisas, para os tomadores de decisão nessa questão de recursos hídricos. E a gente avalia, inclusive, que não só os tomadores de decisão e os pesquisadores das duas áreas onde nós iremos intervir, mas todo aquele que se interessar pela questão da água em suas diferentes dimensões e com essa abordagem multidisciplinar que eu acho que caracteriza intensamente o projeto Adapta. Ou seja, o projeto Adapta é incrível.